paz do nosso Senhor Jesus, amém? Bom, irmão, mais uma vez que está aqui na casa do nosso Deus para louvar, adorar Ele, né? Meus irmãos que baixam as cabeças, vamos começar nosso culto a Deus com oração. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, obrigado pela tua misericórdia, Pai, pela tua graça que nos alcançou, Senhor. Pai, nessa tarde eu também te peço, Deus, se alguém aqui está com enfermidade, Pai, que o Senhor venha curar, Pai. Pai, eu te peço também pela minha sogra, Pai, que o Senhor conhece, o estado que ela se encontra hoje, Pai, te peço pela tua misericórdia, Pai. O Senhor pode estar cuidando dela, Deus, ela possa encontrar um médico que vá certo em si, como eu já está sentindo, Pai. O Senhor já conhece e quer entregar a tua mão, Pai. Os médicos pouco já dela, Senhor, que esteja à frente, Pai. E todos os teus planos, Pai, seja uma honra para o teu santo nome, Pai. Também te peço pela Isabela, também, se o Deus que está fazendo cirurgia, Pai, quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja na frente, Pai. E tudo pode acontecer naquela sala de cirurgia, Senhor. O Senhor põe as tuas mãos, Pai, sobre a mão do médico, Pai, da Isabela, Pai. Não está marcado ainda, Pai, cirurgia, mas sabemos que vai acontecer. Por isso eu te peço no teu nome. Como também a minha vida, uma vida da tua igreja, nesse local, Pai, que eu possa tomar as tuas mãos. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém. E Deus, irmão, que abra as suas vidas no Salmo 8,6, número 8,6. Vamos estar lendo 6 versículos. É bem rapidinho. As boas vindas para a mulher jovem que está ali, né? Seja bem-vindo aí à igreja. Todos acharam? Vamos lermos apenas 6 versículos. Esse salmo é de Davi. Amém? Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Salva-me, porque sou teu servo e confio em ti. Tu és o meu Deus, tens compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Ó Senhor, alegra o coração deste teu servo, pois os meus pensamentos são sobre ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador, e tens muito amor, pois por todos os que oram a ti. Escuta, ó Senhor, a minha oração, e ouve os meus gritos pedindo socorro. Amém? Irmão, todos que já leram o Salmo, já viram que Davi passou por vamos dizer, muitas aflições, muitas tempestades, mas ele era um homem que tinha confiança e intimidade com Deus. Isso é muito bom, o cristão, ele ter essa confiança com Deus, ele tem uma certeza de poder falar, que nem Davi falava com Deus na oração dele. Ó Senhor,
Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Irmão, ninguém engana Deus. Quando um homem chega a falar assim, ele está questionando ele, pessoal, pois sou fiel a ti. Ele tinha toda a confiança do que estava falando, porque jamais um homem engana Deus. Quando a gente tem essa confiança, sinceridade com Deus, a gente já fica vencido. Pode passar o que passar, pode ter tempestade que passar, as provações, mas nós temos a certeza que Deus está conosco. Amém? Vou pedir o Ministério do Louvor, que até a frente está orando mais uma vez. Olha, Senhor Deus, nosso Pai, ainda na tua presença, Senhor, eu te entrego, Senhor Deus, esse mistério do louvor, Pai, que é teu, Pai. Toma conta, Pai, de tudo que for feito aqui, Pai. Seja, Pai, da honra e glória do Senhor, Pai. Seja aceito pelo Senhor, Pai. Pai, tem misericórdia, Pai. Nós somos pequenos, Pai, somos fracos, Pai. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor tem que dar sempre de olhar de misericórdia para nós. Por isso, Pai, nós estamos aqui, Pai, pedindo, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, Pai. Nos livra, Pai, das tempestades, Senhor Deus. Pois sabemos que é um Deus que pode todas as coisas. Por isso que nós estamos aqui, Pai. Porque nós dependemos do Senhor, Pai. Pai, recebe, Senhor Deus, nessa oração, Pai. Em nome de Jesus. Graça e paz, boa noite, igreja. Vamos continuar nessa tarde e noite adorando ao Senhor, né? Nós, desde manhã, da escola bíblica, a gente já acorda já adorando ao Senhor e nós vamos continuar nessa adoração. Então, eu gostaria de convidar a igreja para nos colocar em pé. Nós estaremos entoando louvores ao nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Todos
Ele venha reinar nos nossos corações. Amém? Meus irmãos, vamos continuar louvando, adorando nosso Deus, pedindo para que Ele possa abrir os nossos corações, para que a gente possa ver e enxergar.
para que nós possamos ter condições de ver a Deus, nós precisamos ser santos. Não existe outra forma. Nós precisamos ser santos para termos a condição de um dia vermos a Deus, que Deus possa nos ajudar nesse processo de santificação. Vamos continuar nos rendendo ao Senhor. Me encontrei o que tenho
nosso momento de louvor e adoração. Vamos cantar esse último cântico. É um cântico bem conhecido dos irmãos. Enquanto nós estivermos em conhecimento, irmãos, os irmãos que trouxeram os dízimos e suas ofertas terão a oportunidade de estar fazendo esse momento.
Pai, nós sabemos que somente junto ao Senhor, Pai, que nós podemos viver toda a essência, Pai, toda a profundidade do Teu amor para as nossas vidas. Pai, que nós possamos, Senhor, estarmos a cada dia buscando uma intimidade maior contigo. Nós possamos, Senhor, buscar a cada dia, Senhor, estarmos mais próximos. Possamos buscar a cada dia, Pai, entender os Teus planos, a Tua vontade, Pai, para as nossas vidas. E que possamos, Senhor, estar sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, e que possamos estar, Pai, disponíveis para entender a Tua vontade, Pai, e agir, Pai, não apenas ouvir, mas também estar pronto, Senhor, para agir. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai amado, pedimos agora, Senhor, que o Senhor continue conosco nesse tudo, Pai, através agora do pregador, Pai, que estará trazendo a mensagem dessa noite. Senhor, que o Senhor possa estar iluminando, dando direção, dando sabedoria, Pai, para que tudo que for hoje, Pai, transmitido venha do alto, diretamente para os nossos corações, para que possa, Pai, haver transformação. Pai, nós precisamos do Senhor, por isso que nós entregamos a nossa vida, o nosso culto nas Tuas mãos. No nome sagrado do Filho de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, convido o Juliano. Irmãos, é uma alegria estar novamente com os irmãos aqui nesse domingo. Eu quero agradecer a vida de cada irmão, né, que esteve presente aqui no domingo passado, pôde ouvir aí o sermão. E dando continuidade, meus irmãos, para esse domingo, eu vou voltar para o mesmo livro de Efésios, tá bom? E dessa vez a gente vai ler o capítulo 1, do versículo 15 ao 23, certo? Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Vou ler aqui. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminar os olhos do vosso coração, para sabermos qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. No sermão da semana passada, quem pôde estar aqui, mas aqueles que não puderam, eu vou trazer aí um resumo, tá? Nós vimos o quão Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção, no versículo 3 de Efésios capítulo 5, Paulo começa a falar.
Vimos que Deus nos escolheu nele, segundo a sua vontade soberana, para sermos santos, irrepreensíveis e em amor nos adotou. Esse ato reflete a bondade de Deus. Nós vimos também que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele expiou os nossos pecados, Ele nos substituiu na cruz, Ele é o nosso representante, Ele é a expressão exata do ser de Deus, e através de sua plena obediência ao Pai, fez a todos que creem no seu nome justos diante de Deus. Vimos também a terceira pessoa da Trindade. Qual é o papel dela? O Espírito Santo de Deus, como ele age para salvar os pecadores. Nós vimos que ele sela, ele é aquele selo que garante a herança prometida de Deus Pai à nossa igreja. Ele nos regenerou, ele nos levou ao arrependimento, ele nos revelou Cristo por meio do Evangelho e ele nos habilitou, meus irmãos, para usar os nossos dons e talentos para o reino de Deus. Então foi isso, é o resumo que aconteceu na semana passada. E nesta noite eu gostaria de dar essa sequência. O tema do sermão aqui é a posição de Cristo no mundo. A posição de Cristo no mundo. Para isso eu dividi também em 3 pontos. O primeiro, que vai dos versos 15 a 16. Eu titulei Fé, Amor e Oração como evidência da graça divina dada à igreja. O segundo ponto, o conhecimento de Deus como objetivo supremo para a igreja, que vai nos versos 17 a 19. E o terceiro é o poder de Deus revelado em Cristo para dar autoridade à igreja, que vai dos versos 20 a 23. Acompanhe comigo então o versículo de número 15. Ele diz assim, que é o primeiro ponto: fé, amor e oração como evidência da graça divina dada à igreja. No versículo 15, Paulo ele começa falando: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aqui nós vemos, irmãos, 3 evidências da graça divina de Deus dada a nós, igreja. Paulo aqui primeiro ele fala da primeira evidência. Eu vou seguir conforme a sequência que ele colocou aqui. A fé. A fé é uma das marcas da verdadeira igreja. Segundo o pastor batista chamado James Boyce, ele diz o seguinte: fé não é apenas uma aceitação intelectual das verdades cristãs, mas uma confiança viva e pessoal em Deus. Ou seja, a fé é uma confiança total e exclusiva em Cristo. Ele é o objeto no qual podemos depositar, confiar e validar a nossa crença. A fé é vista como um dom de Deus e capacita o crente a depender completamente de Cristo para a justificação, santificação e vida eterna. Nós vemos aqui porque a gente tem uma ideia, como o próprio escritor disse, a fé ela não é uma aceitação apenas intelectual. Ou seja, como você está lendo, buscando estudar, conhecer, isso não é o bastante. Isso é importante para a igreja de hoje. Nós, como cristãos, devemos sim buscar estudar as escrituras, devemos ter uma biblioteca no nosso lar, ter bons livros cristãos, livros que vão apoiar e nos ajudar na caminhada cristã, livros doutrinários, vida cristã, seja pastoral, família, educação de filhos. Nós devemos ter livros assim nas nossas instâncias, para nos ajudar. Mas isso não basta. E isso não vai nos levar para a vida eterna. O que nós precisamos aqui é ter uma vida viva e pessoal com Deus. Isso é fé. É você viver para isso. É você ter como aquele Deus pessoal. Lembra, meus irmãos? Deus, ele é um ser transcendente. Transcende tempo, espaço,
história, mas Ele é um Deus imanente, ou seja, Ele vem a nós. Ele veio a cada um aqui, através de Cristo. No momento que você se arrependeu, que você aceitou a Cristo, quando você ali na sua profissão de fé, de forma pública, disse, testemunhando o que Cristo fez na sua vida, como você era antes, o que Cristo agora fez, ou seja, o batismo, tudo isso, meus irmãos, é uma forma da gente pensar em que Deus ele veio a nós. E Ele veio de forma individual. Ele fala comigo e com você. Isso é fé. Amém? Uma coisa muito importante que nós devemos também lembrar que essa fé, ela é um dom dado por Deus a nós. Não é mérito, não é uma coisa que brota nos nossos corações. Não é aquilo que você talvez vai procurar através aí de alguns livros, ou de podcast, através da internet. Não. Não é uma coisa que é produzida por homem nenhum. A fé salvadora é uma fé que Deus ele coloca nos nossos corações. Efésios capítulo 2, Paulo diz muito disso. Né? Que é um dom de Deus. E Ele nos dá sem mérito algum a nós. É Ele que nos dá. A fé, meus irmãos, é ela que vai nos transformar e vai fazer com que a nossa consciência entenda que somos justificados por Cristo mediante a fé nele. Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a fé do crucificado. Mas não somente isso, a gente lembra que fé é dada a Deus por nós, através, para que a gente creia e realmente aceite a Cristo. A fé também, ela nos ajuda a perseverar nas provações. Olha só comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9, Pedro vai dizer o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Deus põe à prova o seu Filho, para que, através da aprovação, possamos conhecê-lo ainda mais. A fé, meus irmãos, no meio da aprovação, é que faz com que eu e você perseveremos. É a perseverança dos santos. Lembra? Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. E o mundo, meus irmãos, ele não brinca com o cristão. Ele bate de frente. Nós sabemos que no mundo nós teremos aflições. Muitas das vezes a gente está passando por alguma aflição, alguma provação. E muitas das vezes, isso é para quê? Será que é para nos derrubar? Será que é para nos desanimar? Ou será que tem um fim propósito a respeito da provação? O que nós precisamos lembrar como igreja é que é Deus que prova o seu Filho. Em Hebreus vai dizer que Deus ele disciplina o Filho a quem Ele ama. A igreja muitas vezes ela é exortada a voltar às Escrituras. A todo momento, se nós lemos o Novo Testamento, principalmente, nós vamos ver, por exemplo, em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus ali entregando a carta ao apóstolo João e falando: olha, diga ao anjo da igreja. E aí a gente vê ali coisas bonitas que o Senhor Jesus está trazendo para aquela igreja, mas depois a gente vai ver aí algumas notas também. Olha, tem uma coisa contra ti. Olha, tem uma coisa que vocês precisam mudar. Então, a gente tem que lembrar que a nossa fé
ela é um meio que a gente tem que ter para vencer as coisas de mundo. E a aprovação, ela vem para que a gente seja apurado no novo pecado, para que a gente se torne realmente precioso ao Senhor. Então persevere nessa noite. Continue na sua fé, porque lembra, fé é você depositar, é crer, é confiar em Cristo, num objeto em que, uma pessoa em que morreu por você na cruz. Lembra? A gente vai ver aqui que ele venceu todo o principado e potestade. Deus o colocou sendo o cabeça da igreja. É por isso que ele é o nosso representante. Ele é o Senhor das nossas vidas. E sendo ele o Senhor, nós não devemos temer. Isso a gente vê, por exemplo, os heróis da fé, no Hebreus capítulo 11. Vimos que enquanto eles foram perseguidos, mortos, mas o que não deixou eles abalados? O que nos não fez ficarem abalados ou desanimarem, ou falar assim, não, realmente eu vou me prostrar diante de Júlio César? O que nós vimos nisso? Que eles perseveraram, e eles foram fiéis, e fez até a morte. Mas por que eles foram fiéis até a morte? Por causa da fé no Cristo crucificado. Aquilo que Cristo fez, meus irmãos, naquela cruz, a gente vai ver que toda a história, seja o cristianismo apenas, não existe mais nenhum ato semelhante. Porque Cristo ele morreu para pagar pelos nossos pecados, ele foi sepultado, e ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Ele foi assunto aos céus, e ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele intercede por mim e por você essa noite. A todo momento, quando a gente está dormindo, o Senhor está intercedendo por nós. Quando estamos acordados, nos preparando para o dia, trabalho, escola, toda a nossa rotina, o Senhor está intercedendo por nós. Porque a nossa fé está nele. Assim foram os nossos irmãos no passado. A fé inabalável que eles tiveram em Cristo os fez olhar para aquele breve momento da morte e ter a esperança. Porque a fé nos traz essa esperança. Essa é uma evidência divina de Deus dada à igreja, dada a nós. Então, não desanime nessa noite. Creia, continue crendo, continue colocando a sua vida diante do Senhor. Pela fé, o Senhor, Ele vai falar no seu coração, Ele vai conduzir você para os passos mais verdejantes dos homens. É o consolo que o Senhor vai dar por meio da aprovação. E assim Ele fez no passado, assim Ele continua fazendo e continuará. A segunda evidência que nós vemos é o amor. Olha aí comigo na parte B do versículo. Ele vai dizer que não é somente a fé, mas ainda assim o amor é derramado nos nossos corações. E o amor, meus irmãos, é um caminho muito excelente, como o apóstolo Paulo diz lá na carta dos Coríntios. É um dos maiores dons. Lembra? Se você fala profecia, dons de línguas, a língua dos anjos, irmãos, se você não tiver amor, nada vale. Se você ensina, prega, se você quer ajuda o próximo, serve a igreja, serve a comunidade, se você não tiver amor, de nada vale. E esse amor, meus irmãos, não é o amor, como a gente costuma dizer aí, ou melhor, o mundo costuma falar, o amor que é um sentimento de prazer, algo temporário. Não. Esse é o amor que o mundo tem, é o amor eros, que realmente é o amor sentimental. Mas aqui, de forma bíblica, o que Paulo está trazendo a nós e para os irmãos da igreja de Éfeso é o amor ágape, é o amor sacrificial, incondicional, lembra? É aquele amor que você não vai pedir nada em troca do seu próximo. É por isso que Paulo ele fala para a igreja: irmãos, olha, se o teu inimigo fez tal coisa com você, amontoe brasas vivas na cabeça dele. Se ele está com fome, dê alguma coisa para ele comer. Se ele tiver sede, dê algo para ele beber. O próprio Senhor Jesus diz lá no Sermão do Monte
praticar como igreja, o amor ágape? Uns com os outros, ou seja, a igreja de Cristo. E é uma das coisas que ela destaca lá fora, é este amor, é o amor incondicional. A nossa posição diante do mundo, ela tem que ser diferente. Apesar das coisas que a gente vê acontecendo lá fora, ainda assim, nós devemos amar. Nós devemos demonstrar amor aos perdidos. Nós devemos demonstrar amor àqueles que muitas vezes nos perseguem. Isso nós devemos fazer. Nós devemos trabalhar o amor, muitas das vezes, dentro da própria comunidade. Aqui, meus irmãos, é uma comunidade da aliança. Há um pacto entre vocês. Uns precisam dos outros aqui. Devemos amar uns aos outros. Esse amor, lembre-se, foi derramado pelo Espírito de Deus nos nossos corações. E se você compartilha da mesa, da ceia do Senhor, lembre-se sempre disso. Se você tiver algum problema com o seu irmão, vá até ele. Vá até ele. Essa é a instrução das Escrituras a nós. Então, esse amor é uma das marcas para a igreja. A gente vê também a terceira evidência. A terceira evidência é Paulo falando da oração. Ele mesmo se coloca diante de Deus Pai e ora pela vida daqueles irmãos em Éfeso. Interessante, irmãos, que a palavra oração ela é citada em 3 capítulos. O capítulo 1 que nós lemos na semana passada, Paulo ele começa a falar: olha, eu estou diante de Deus, e eu estou falando com o Senhor, lembrando de vocês, estou dando graças a Deus, Pai, por vocês. Isso é o capítulo 1, capítulo 3, a mesma coisa. Paulo novamente fala da oração. E o capítulo 6 ele encerra novamente falando de oração. Lembrando que o livro de Efésios tem somente 6 capítulos. E nos 3 a gente vê ali Paulo gastando tinta da sua pena falando sobre oração. Ele ali não está citando doutrina, ele não está chamando a atenção da igreja, ele está orando, ele está se colocando diante do Senhor. E olha só por que é tão importante a oração. Eu quero fazer algumas perguntas para você essa noite. Você ora? Você costuma, ou melhor, como está a sua vida de oração? O que é uma oração para você? E por que nós oramos? Oração é falar com o nosso Deus e Pai. Ele nos ouve. Nós não precisamos sacrificar mais animais. Nós não precisamos ter outro mediador. Homem nenhum, santo nenhum, animal nenhum. Por quê? Cristo fez tudo isso por nós na cruz. Lembra? Ele rasgou o véu de cima a baixo. E o autor de Hebreus vai dizer que ele entrou no Santo dos Santos. E hoje nós temos essa ousadia, por meio do seu sangue, de entrar no Santo dos Santos. O local em que somente o sumo sacerdote poderia entrar. Ele representava todo aquele povo, todo o arraial de Israel lá fora. Hoje nós não precisamos mais disso. De volta ao Senhor. Ele está conosco. Ele é o Deus Emmanuel. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus onipresente. E nós oramos, meus irmãos, porque o Senhor Jesus nos deu esse acesso. É mediante Ele que nós oramos. Não somente isso, orar é ter comunhão com Deus. A oração é uma das armas que temos para lutar contra o diabo e contra os nossos próprios pecados. Aqui Paulo ele vai novamente falar em Efésios capítulo 6 sobre a oração. Lembra que ele vai falar da armadura de Deus? E no final ele vai dizer, olha, a espada é do Espírito, mas lembre de orar com orações e súplicas, tanto para mim, estou preso, mas também para todos os santos. Irmãos, a oração é uma arma, nós também combatemos o mal. Lembre-se disso. A nossa vida
E a oração ela é de suma importância para o cristão. Uma coisa muito importante que nós temos que ter no meio da aprovação, e aí talvez você pense, poxa, será que essa aprovação ela está vindo realmente do mal e tudo mais? A oração, meus irmãos, é para que a gente comunique ao Senhor, fale com Deus, para que Ele nos proteja, nos preserve no meio da aprovação, para que a gente vença o mal. Muitas das vezes a gente precisa orar para que o Senhor nos ajude a vencer o pecado que habita em nós. Aquele pecado que está trazendo domínio sobre o meu e o seu coração. Aquele vício, sabe? De uma forma assim que na oração você se derrama diante do Senhor. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Apesar de sermos já justificados, a velha natureza, ela quer nos destruir. O pecado quer nos destruir. E através da oração é que a gente consegue vencer o pecado. Nós devemos orar. Pai, aqui, essa noite, como que está a sua vida de oração? Você tem sido o exemplo do sacerdote do Senhor? Você tem orado pela sua vida, buscar uma vida em santidade, uma vida com o Senhor? Você tem orado pela sua esposa, pelos seus filhos? Você tem se colocado diante do Senhor, assim como Jó, né? Capítulo 1, Jó ele se colocava diante de Deus, às vezes para lá no gado, para oferecer sacrifício e interceder pelos seus filhos. E na sua oração ele falava: Senhor, perdoe pelos pecados dos meus filhos, que eles talvez nem tenham consciência que estão pecando. Será que você, pai, Senhor, tem feito isso? Tem sido um homem de oração no lar? Esposa, você tem sido uma mulher de oração? Você tem orado pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, que às vezes sai para o trabalho, trazer um sustento para casa, para que você tenha orado para que ele seja realmente o cabeça do lar, a autoridade do lar. Você tem orado? Filhos aqui presentes, como que está a sua vida de oração? Como que está o seu tempo com Deus? Você tem gastado tempo com o Senhor? Às vezes, meus irmãos, a gente acaba entrando em alguns conflitos a respeito de tomada de decisões. E tomada de decisões, ela se refere a muitas coisas. Pode ser no trabalho, né? Pode ser um relacionamento, um namoro, ou pensando no casamento. Várias decisões que a gente tem que tomar. Muitas das vezes, os nossos filhos têm uma certa dificuldade de entender e tomar boas decisões. Então, de forma intencional, eu peço para os irmãos assim: olhem para os seus filhos a respeito disso, para que eles não tomem decisões erradas, segundo o seu próprio coração. Chamem seu filho, sua filha, e falem assim: olha, vamos estar orando por uma situação, está precisando tomar uma decisão, né? Vamos orar aqui. Seja intencional no seu lar. Ore por eles. Mostre que a oração ela foi dada a nós por meio de Cristo para que a gente a use no nosso lar. Famílias fortes, igreja forte, irmãos. Famílias fortes, igreja forte. Famílias que oram, vai ser uma igreja que ora. É uma igreja que vai entender a vontade de Deus. É uma igreja que vai ser uma igreja viva, um farol para este bairro, um farol para a cidade, para as nações, para onde quer que esse bairro. A oração é de suma importância para nós. Nós temos que transpirar a oração. É isso que nós temos que fazer. A oração é de suma importância. E aí você pode entender que a oração, ela tem as suas maneiras, né? Então, o que eu quero trazer com isso? Que, por exemplo, você pode orar uma oração longa, uma oração curta, né? A gente vê aí, talvez, nós
atende. Nós vemos também salmos, ou seja, se você quiser, pratique escrita, ore escrevendo. Isso é muito importante, é um exercício espiritual que você pode ter dentro do seu lar, ensinando seus filhos, lembrando, né, de temas, doutrinas que você prescreve. Isso é muito importante. A oração ela vem também com a súplica, o clamor. Às vezes você vai chorar na sua oração. Às vezes a gente vê irmãos suplicando ao Senhor, e isso é muito importante. A oração também, existe oração silenciosa? Existe. De todas elas o Senhor as ouve. De todas elas o Senhor responde. Por quê? Lembra, o sumo sacerdote já entrou no Santo dos Santos. Então a nossa oração é mediada por ele. O segundo ponto, meus irmãos, só lembrando, então, essas são as três evidências da graça divina dada à igreja, a nós. O segundo ponto é o conhecimento de Deus como objetivo supremo para a igreja. Versículo 17 a 19, ele vai dizer assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Vamos parar nesse versículo 17. Olha que riquíssimo saber o que Deus requer de nós. Conhecimento dele. Aqui não quer dizer que Deus é um ser carente, solitário. Não, não é esse o entendimento. O que ele quer dizer é que de tudo na sua vida, conhecê-lo é o maior tesouro que você pode ter ganhado nessa terra. Acima de toda a riqueza, meus irmãos. Conhecer a Deus está acima de toda a riqueza. Não tem dinheiro que compra. Às vezes a gente olha para homens, né, para pessoas, e fala assim: poxa, esse cara é feliz da vida, porque tem dinheiro. Não. Dinheiro não é o maior de todas as nossas conquistas. Deus sim. E se você tem Ele nessa noite, saiba que Ele é o maior tesouro. Ele é o mais precioso. Ele é belo. Ele é verdadeiro. O conhecer a Deus, meus irmãos, é de suma importância para nós. Você conhece o Senhor? Quem é Deus para você? Hoje a gente tem aí no meio evangélico um conhecimento muito superficial a respeito de Deus. E aí, irmãos, o que acontece? A gente acaba tendo Deus como um brinquedinho, ou muitas das vezes como um jeito da lâmpada mágica. Tudo que eu peço, Ele vai me atender. Esse não é o Deus verdadeiro que nós temos nas Escrituras. O Deus que nós temos nas Escrituras é um Deus santo. E Ele habita em luz inacessível. Ele é um Deus consumidor. Ele é um Deus cheio de justiça. Ele pune os ímpios. Ele pune o mal. Mas Ele é um Deus de amor. Ele nos ama. Ele nos guarda. Ele nos protege. Ele é o nosso refúgio. Esse Deus que nós precisamos conhecer. Ele não é o cara lá de cima. Ele não é o nosso amigão. Nós temos que ter temor e tremor diante dele. O povo judeu no Antigo Testamento, eles tinham temor em citar o nome de Deus. Tanto é que nas nossas Bíblias é traduzido como Senhor em letra maiúscula, né? Mas no Antigo Testamento, na língua original, é o Yahvé. É até difícil de pronunciar. Porque é um pentagrama, né? São palavras assim que é difícil mesmo. Mas ainda assim, os estudiosos começaram a buscar. Então, ficou meio que Yahvé em outras traduções, Javé, Jeová. Mas, irmãos, entendo que pronunciar o nome de Deus, isso trazia já temor ao povo de Israel. E nós? A gente tem que usar o nome de Deus aqui. Para fora. Então, é um tema muito importante para a gente pensar. Conhecer
conhecer a Deus e fazê-lo conhecido é uma coisa de muita importância para nós. Para crescermos na vida cristã, precisamos conhecer a Deus. E, meus irmãos, Deus já se revelou a nós. Esse é o ponto. A gente não precisa de mais nada. O Senhor revelou-se a nós. Nós temos duas revelações do Senhor. A revelação geral, que é aquela revelação da criação. A criação comunica a Deus. E também nós temos a revelação especial. É Deus se revelando por meio das Escrituras. Gênesis e Apocalipse. O Senhor se revela a nós. Ele fala quem Ele é. Ele revela o seu Filho, que é o tema principal de Gênesis e Apocalipse. Essa é a revelação para nós, dada a nós. Como você tem usado a sua Bíblia, a sua casa, o seu lar? Você tem usado ela de forma frequente na sua vida? Você tem lido, você tem memorizado os versículos? Isso é muito importante. Nós vemos também, irmãos, que no versículo 18, Paulo aqui parece que ele vai trazer três perguntas. No versículo 18, ele vai falar assim: iluminando os vossos olhos, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Me parece que Paulo aqui está mostrando que quando Deus ele revela com sabedoria, Ele nos ilumina para que a gente entenda alguns propósitos da vida. Aqui nós vemos três: qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que creem. O primeiro, a esperança do seu chamamento, é uma coisa importante para o cristão entender. Qual é o propósito da sua vida aqui nessa terra? Por que Deus te chamou? Às vezes, pode acontecer, gente, que na jornada cristã a gente cai em alguns conflitos. Às vezes a gente cai numa crise existencial, de fé. Se você não entender qual é o seu chamado, você realmente vai abandonar não só a Deus, mas a igreja, a sua fé. Qual é o propósito da sua vida nessa terra? Um dos livros, muito antigo, ele traz como catecismo, né? Talvez aí alguma palavra que conote a questão católica. Mas, irmãos, o catecismo, ele nada mais é que um livro de instrução. Então, é o que as pessoas usam como palavra, vou fazer uma catequese. Ou a gente também fala como instruir. Então, o ensino, instrução, ela também dentro dessa palavra catequese. O que eu quero trazer com isso? Tem um livro de instrução, e ele foi escrito há muito tempo atrás. E por que foi escrito há muito tempo atrás? Para meio que orientar a igreja no contexto que ela estava vivendo. E esses irmãos, eles se levantaram, lá em Roma, e eles se levantaram e escreveram várias perguntas e respostas, de forma bem simples, para instruir as famílias, né, para que elas continuassem ali perseverando diante do contexto que elas estavam vivendo. E a primeira pergunta desse livro de instrução que foi feito na igreja de Westminster é o seguinte: a pergunta é o seguinte: qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é que o glorifiquemos e nos temos a ter prazer nele para sempre. Essa é a abertura desse livro. Então, esses irmãos, eles compilaram muitas das perguntas e respostas num livro e distribuiu para a igreja, para que cada chefe do lar, cada pai, instruísse a esposa e os filhos. O pastor também
Alguém estava instruindo a igreja toda. Então, irmãos, essa primeira pergunta ela é muito importante para nós, porque ali ela vai mostrar qual é o fim principal das nossas vidas. É glorificar a Deus, e ter prazer nele para sempre. Então, lembre-se disso. Glorificar a Deus é toda a sua área, seja na sua casa, lavando a louça, fazendo uma boa comida, né? Cuidando ali do lar, organizando, seja na educação dos seus filhos, seja no cuidado do seu esposo, marido da mesma forma, seja no seu trabalho, cuidado do lar, cuidado da sua esposa, dos seus filhos, seja numa roda de conversa com os amigos, seja num encontro na igreja, em alguma programação da igreja, seja no bairro, uma conversa com o próprio vizinho, uma ajuda que você vai fazer ali para o seu vizinho. Glorificar a Deus, com isso você vai estar glorificando a Deus. Estenda pouco. Você vai viajar, vai passear num parque, né? Fazer um piquenique ali com a sua família, ou com a igreja, com amigos. Ali, meus irmãos, você vai estar glorificando a Deus do seu lado. Então, pense nisso. Que o fim principal do homem, de nós, é glorificar a Deus em todas as áreas e ter prazer nele para sempre, somente nele. O nosso prazer tem que estar em Deus, somente nele. Essa é a esperança do chamado. A segunda é qual a riqueza da glória da herança dos santos. E isso se remete à vida eterna. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a riqueza da glória. Essa é a herança da igreja. Nós iremos, irmãos, para o nome do Senhor na terra. Nós já temos essa herança. O Senhor Jesus já prometeu isso para nós. Creia nisso. E isso, meus irmãos, acima de qualquer sofrimento na vida. Lembre-se disso. Você pode estar passando por qualquer situação. Lembre-se que você já é herdeiro de uma terra. Uma terra que o Senhor prometeu para nós, a igreja dele. Isso nos ajuda a vencer o sofrimento. Isso nos ajuda a também passar pelas provações da vida. Isso nos faz, irmãos, a cada vez mais amar a igreja, amar pessoas, porque nós já temos algo lá no futuro preparados para cada um de nós. O terceiro, que é a suprema grandeza do poder, é o nosso último ponto. E nesse último ponto que eu vou responder. O poder de Deus é revelado em Cristo. Olha nos versos 20 comigo ao 23, vai dizer, o qual ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Aqui, meus irmãos, Paulo fala sobre o imenso poder de Deus que foi manifestado na ressurreição de Cristo e a sua exaltação acima de todo principado e potestade. O teólogo francês chamado João Calvino, ele vai comentar sobre esse trecho e ele vai dizer o seguinte, que essa demonstração do poder divino serve para fortalecer a confiança dos crentes. O mesmo poder que ressuscitou Cristo, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus, é o mesmo que o Senhor derrama sobre a sua igreja, para fortalecê-la, a confiar em Deus. Ou seja, meus irmãos, o fato da nossa perseverança, o fato de estarmos aqui, não é uma coisa natural. O que é uma coisa natural para o ser humano, para nós, que é inclinado a ir para o mal, é não estar aqui. É não ter domingo à noite como um momento de suma importância para a nossa vida. Nós, muitas vezes, queremos o quê? A nossa casa, né? Às vezes, poxa, amanhã trabalhar, deixa eu ficar cedo e tal. O fato de estarmos aqui é algo sobrenatural. É o poder de Deus sobre as nossas vidas. É Ele que trouxe você aqui. É Ele que, nesse momento, meus irmãos, está
fazendo com que cada igreja invoque o seu nome, espalhado no nosso país. Olha para pensar nesse momento, todo mundo, a igreja do Senhor, está reunida, está cultuando a Ele. Mas isso não é natural, é sobrenatural, é o Senhor que faz isso. Por causa desse poder, desse mesmo poder que ressuscitou Cristo. Esse mesmo poder é que nos faz, que nos deixa fortalecidos. Ele não somente isso, ele nos garante vitória sobre o pecado, o diabo e a morte. Esse mesmo poder que ressuscitou Cristo é dado à igreja para dar-nos vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte. Ou seja, a igreja não deve temer as potestades. Nós não devemos temer os principados. O crente não deve temer o diabo, nem os seus demônios. O crente não deve temer, por exemplo, um despacho, uma encruzilhada. O crente não deve temer essas coisas. Porque a gente tem que lembrar que há um poder dado a nós, a partir do momento que nós cremos. Esse poder não é médico, não foi dado por médico, a gente é bonzinho, coisa e tal, não. Porque Deus nos escolheu. Né? Deus nos amou desde a eternidade. E esse poder está sobre nós, sobre a igreja. Nenhum principado de potestade tem domínio sobre isso. É isso que nós temos que lembrar. E não somente isso, sobre o pecado. Nós não devemos, assim, poxa, eu pequei, nosso pecado é maior que eu, lembre-se, meus irmãos. Cristo é maior que o pecado. Cristo venceu o pecado por nós. Ele é o nosso refúgio. Nós temos a Ele. Não pensemos que somos derrotados pelo pecado, de maneira nenhuma. Cristo já o venceu. E o que dirá a morte? Que é a nossa inimiga. Nós passaremos pela morte um dia. Né? Em algum momento, a nossa história aqui vai acabar. Mas pensem, irmãos, que esperança nós temos nesse poder da ressurreição. Que esperança? Cristo venceu a morte por nós. Estaremos com Ele eternamente, celebrando, trabalhando, se alegrando uns com os outros, participando daquele grande banquete da mesa das bodas do Cordeiro. Já parou para pensar nisso? O nosso fim aqui é temporário. A nossa vida é eterna. E é o mesmo poder que ressuscitou Cristo, que irá nos ressuscitar também pelos irmãos. Eu quero deixar aqui, meus irmãos, só mais um pontinho aqui. No versículo de número 22 e 23, Paulo ainda vai falar sobre a questão de Deus ter colocado Cristo como cabeça da igreja. E o que precisamos observar é que a igreja é o meio pelo qual Cristo manifesta a sua plenitude no mundo, afora. Isso reforça a ideia de que a igreja, embora composta por pessoas falíveis, mortais, falhas, ainda assim é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Irmãos, Cristo é o cabeça da igreja. E quando ele vai falar sobre a plenitude daquele que a preenche, é isso que ele fez para a sua igreja. Nós somos essa plenitude. No mundo, mesmo sendo falhos, mesmo a gente pecando, mesmo a gente muitas das vezes deixando chateado o nosso irmão, ou alguém da família, ou algum amigo, mesmo falhando, sendo igreja, nós somos ferramentas, instrumentos poderosos nas mãos de Deus lá fora. Essa é a diferença, irmãos, da igreja para com o mundo. Nós somos distintos nisso. Por fim, agora eu quero fazer as aplicações. São duas. A primeira é que a gente tem que lembrar que somos essa autoridade de Cristo na terra, nesse tempo. Em Mateus 18, o próprio Jesus vai dizer para Pedro:
Ele vai falar assim, ó, Pedro, em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nós temos que viver uma vida, meus irmãos, de igreja realmente. A igreja, como eu falei no texto, não é essas quatro paredes. A igreja não é um clube, não é um lugar que a gente vai, poxa, vai lá para se divertir, criar só um relacionamento, sair para comer um lanche. Não, a igreja ela se estende a isso. Isso é importante, o relacionamento? Claro, é muito importante. Mas lembre-se, a igreja ela se estende a tudo isso que nós estamos vendo aqui, nessas quatro paredes. A igreja ela é autoridade. Você é autoridade lá fora, porque você representa Cristo. Você é um embaixador, você é um embaixador de Cristo lá fora. O Senhor, o poder de Deus está sobre a sua vida. Ou seja, nós devemos defender a nossa fé, seja na universidade, em qualquer lugar. Por quê? Nós somos a antítese, nós somos o contraste do mundo. Então, se o mundo, o sistema mundano, as pautas políticas, o que for, ela começa a trazer as ideias para dentro da igreja, ou você começa a ouvir isso lá fora, você tem que ponderar no mundo. Você tem que criticar, você vai ter que defender a sua fé, você vai ter que argumentar. Porque lembra, o mundo, o que ele está querendo trazer para dentro da igreja? Um ensinamento que não é bíblico. Às vezes as suas amizades, elas vão estar meio que em volta de coisas que não é bíblica. Nós somos as antítese, nós somos o contraste deste mundo. Porque nós somos a autoridade de Deus nessa terra. Ele nos deu a chave do céu e tudo que a gente faz. Lembra que tem a ideia da disciplina, né? O termo disciplina, quando a gente vai levar o irmão em disciplina, é isso, é o disciplinamento. Se o irmão continua no pecado, ele vai ser desligado. O desligamento dele, meus irmãos, é da aliança, é da membresia, da comunidade. E muitas das vezes, eu realmente uma pessoa que não é crente no Senhor Jesus, ela já está desligada do céu. Mas quem tem esse poder? É a igreja. Nós temos esse poder. Se vem um falso profeta aqui, começa a trazer um monte de falácias aí para os irmãos. Se os irmãos vão acompanhar as escrituras, ou se você percebe que a pessoa está trazendo, não está nem trazendo nenhum texto bíblico, sendo aquele coach mesmo, sabe? Aquele palestrante que traz coisas para maciar a nossa carne, nosso ego, e não confrontamos os nossos pecados, é dever da igreja tirar essas pessoas. Porque Cristo deu autoridade à igreja, ou seja, o público dos irmãos. Ele tem dois desafios. Primeiro, o pregador realmente estudar o texto, se colocar diante do Senhor. Segundo, ouvir os irmãos. Ver se os irmãos conseguirem entender. E talvez você vai ter as suas críticas. E ela é fundamental. E ela é de suma importância, irmãos, para quem está pregando. Analisem, não só por olhar crítico, claro, mas analisem quem está pregando. Moisés ele instruiu lá no Antigo Testamento o povo de Israel a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas. E ele falou assim: olha, se um de nós aqui se levanta e profetiza, e essa profecia ela não se cumpre no nosso meio, é um falso profeta, o que a gente tem que fazer? Matar. A gente tem que apedrejar até a morte. Infelizmente hoje, né, por causa dos direitos humanos, não tem isso, mas tem muitos falsos profetas aí fora. Deveriam ir para a pira mesmo da fogueira, serem queimados por Deus. Eles estão trazendo falsos ensinos para a igreja de Cristo. Não está trazendo um alimento saudável, bíblico, que faz com que você confronte os seus pecados e busque um relacionamento de santidade. E o segundo é a questão realmente dessa autoridade no lar. Então a gente
âmbito igreja, lá fora, mas lembrem, meus irmãos, a igreja, ela começa lá na sua casa, né? Então aqui é um ajuntamento de famílias. Mas lembre, daqui a pouco é todo mundo embora na sua casa, amanhã cada um na sua rotina. Você é igreja. Pai, você é autoridade. Represente Cristo no seu lar. Mãe, da mesma forma, represente Cristo no seu lar. Filhos que aqui estão, que, como já entenderam o Evangelho, você está bem. Represente Cristo no seu lar. Busque uma vida piedosa. Esse é o ponto. A igreja não vai se estender a essas 4 paredes. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós nessa noite só temos que agradecer a Ti por tudo que o Senhor fez por nós. Nos alegramos, Senhor, porque Cristo, o seu poder está sobre nós. Louvado seja o Teu nome. A Tua palavra, Senhor, vive no nosso coração. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Palavra. Os irmãos, que Deus possa continuar usando pregadores como Juliano, como o pastor Reginaldo, para falar profundamente aos nossos corações. E o mais importante, para nos levar ao arrependimento. Senão não vai adiantar de nada. A gente vai ouvir, vai planejar de ouvir, e vai continuar ouvindo. Que o Senhor possa, essas palavras possam ter falado profundamente aos corações de cada um. Convido os irmãos para ficarmos de pé. Nós vamos cantar essa última música e aí nós vamos estar encerrando o nosso culto.
chamar o Júlio para encerrar uma oração. Veja, meus irmãos, como já falei na semana passada, vou reforçar novamente. No dia 2 de fevereiro, nós vamos estar tendo o nosso culto administrativo. O objetivo desse culto é para que a gente possa traçar planos para o restante do ano. Para que a gente possa trabalhar dentro da vontade dos planos de Deus, nós precisamos nos reunir e fazer esse planejamento, para saber aonde nós queremos chegar. Senão vai ser um carro desgovernado. Vai ser uma igreja que não sabe para onde vai. Não que a gente não tenha planos, não é isso, mas senão a gente vai passar mais um ano e o que nós vamos ter alcançado diante do Senhor. Por isso que nós precisamos nos reunir e fazer um planejamento. Eu reforço aos irmãos, separem esse domingo, dia 2, pela manhã, para estarmos juntos, adorando a Deus, mas adorando a Deus com um planejamento para o ano. O que nós podemos fazer como igreja? O que nós pretendemos fazer como igreja? O que nós esperamos, através do Senhor, alcançar como igreja? Então, vai ser um momento importante para nos reunirmos e traçarmos isso. Então, reserve esse dia, separe, faça um esforço para estar aqui participando. Amém? Outra coisa que nós precisamos também reforçar, no mês de fevereiro, no mês de janeiro, nós não teremos culto das crianças. Então, meus irmãos, talvez vai ser um pouquinho atípico os nossos cultos. As crianças vão provavelmente estar dentro da igreja conosco. Recomendo aos pais, se possível, que não tenham seus filhos com vocês, para a gente poder, para que eles possam começar também a se habituar com a rotina de um culto. Nós temos o lar, que é uma preparação, mas futuramente eles vão estar, cremos, aqui na igreja, louvando, adorando a Deus. Então é importante que eles já estejam se habituando nesse mês. É uma oportunidade de crescimento como igreja. Então aproveitem esse mês para estarmos trabalhando nisso. Muito provavelmente, talvez nós temos que tirar a mesinha ali do fundo por enquanto, aqui, porque são crianças, a gente não tem como nem culpar, nem tentar restringir demais. Mas, indiretamente, acaba talvez atrapalhando quem está prestando atenção, querendo culpar. Então, por conta disso, nesse mês de janeiro, nós vamos ter essa mudança. Depois, a partir de fevereiro, as aulas voltam normalmente, a partir do dia 2 de fevereiro as aulas voltam normalmente e tenho certeza que as crianças continuarão sendo abençoadas, tem bastante coisa sendo criada aí para as crianças, já pensando no próximo ano. Mas é importante que a gente se organize para que o nosso culto continue tendo a preocupação de abençoar os irmãos, tá bom? E um último detalhe, meus irmãos, como os irmãos sabem, o pastor Reginaldo continua nos abençoando esse ano. E o pastor Reginaldo, normalmente, nós fazemos não é nem uma escala, né? A gente nunca fez uma escala. Mas o pastor Reginaldo, ele vem pela manhã e, normalmente, ele acaba almoçando com um dos irmãos. É uma bênção, é um privilégio poder ter um pastor vindo na sua casa, almoçando com você, orando com você, ouvindo sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades. Eu acho que é muito bom. A gente sempre foi abençoado em casa, mas por conta talvez a gente não ter uma escala, não ter uma organização desse sentido, às vezes gera algumas falhas de comunicação. Às vezes a gente está achando que o pastor Reginaldo vai na casa de alguém e ele não vai. A gente tem que correr para o pastor Reginaldo para fazer um workplan, eggs, alguma coisa para a gente comer juntos, porque a gente estava imaginando que ele está comigo. Ou a gente está se preparando para o pastor Reginaldo ir para casa e ele vai para casa de algum irmão. E aí a gente se preparou e ele não vai. Para que não aconteça isso, e a gente tem que aproveitar para falar isso quando ele não está, porque ele vai ficar constrangido. Então a gente tem que hoje falar sobre isso.
para que a gente possa ter uma organização nesse sentido, nós estamos propondo criarmos uma escala para todo mundo poder colocar o nome e falar assim, olha, eu gostaria de receber o pastor um dia, no mês, eu gostaria de receber o pastor. Meus irmãos, nós somos várias famílias aqui. Muito provavelmente, se cada família receber o pastor um domingo por mês, você vai receber o pastor provavelmente daqui a uns 3 meses. Se todo mundo se envolver, se todo mundo se comprometer. Então, assim, se os irmãos concordarem, a minha sugestão é que a gente faça uma escala. E aí eu vou pedir agora no final do culto para os irmãos procurarem a Amanda e falar assim, ó, coloca a minha família na escala. Eu gostaria de fazer parte disso. Porque a gente vai organizar uma escala, você vai saber antecipadamente quando o pastor vai almoçar na sua casa. Eu até já vou adiantar, nos próximos 2 domingos, se alguma família puder receber o pastor Reginaldo, seria uma bênção. A gente não vai ter como recebê-lo nos próximos 2 domingos, então se alguém puder já receber, já ajudaria bastante. E, meus irmãos, você vai receber o pastor na sua casa, isso é muito importante. Você não precisa fazer uma ceia, tá? Não precisa sair fora do seu padrão. É o que você vai comer no seu domingo. Você está convidando ele para fazer parte, não é para fazer nada diferente daquilo que você faria. Se você ia comer no domingo macarrão com ovo, pode ter certeza que ele vai ser abençoado com macarrão com ovo. O objetivo do pastor não é nem almoçar com você, o objetivo dele é ter mais relacionamento, é se aproximar, é conversar, é orar com você. Tá? Então assim, mas o pastor vai lá em casa, eu preciso, sei lá, comprar um frango, fazer uma sala de horas. Não precisa, meus irmãos. Tá? Não precisa. O grande objetivo disso é que você seja abençoado. E sinceramente, poucas igrejas têm esse privilégio. A gente estava lá no Morumbi há 10 anos, pelo menos 10 anos, no Morumbi. Nós nunca recebemos um pastor para almoçar em casa. Nunca. Em 10 anos de igreja. Não é que se a gente não convidasse o pastor Jorge, não iria. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente nunca recebeu um pastor para almoçar conosco em casa. Aqui, nós tivemos o privilégio nesse ano de receber o pastor Reginaldo várias vezes. E todas as vezes nós fomos abençoados. Todas as vezes a conversa foi boa, nós oramos juntos, ele ouviu as nossas dificuldades, ele nos aconselhou, ele aconselhou as nossas filhas. Então, assim, é uma oportunidade. Não veja isso como um fardo, mas como um privilégio. Tá? Então, se você gostaria de participar, no final do culto, dá o seu nome para mim e a gente vai montar uma escala e eu acredito que todos nós convivemos seremos abençoados. Amém? Amém. Meu irmão. Antes de orar, eu quero agradecer aos irmãos que teve aí a disponibilidade de me aceitar como pregador da noite. Muito obrigado, viu? Deus abençoe os irmãos, também ter feito o convite. Vou continuar vindo alguns domingos com os irmãos, com certeza. Se tiver disponível, tá? Conte comigo. Meus irmãos, verdade, né? Que bênção que tem sido o Juliano nas nossas vidas. Que Deus continue te abençoando. Obrigado por aceitar o nosso convite, o desafio de estar conosco. O Juliano já tem estado nos cultos, ele tem, sempre que possível, trazido nos cultos de domingo, todas uma vez por mês, uma reflexão sobre missões, para que a gente possa despertar para missões. E agora ele vem nos abençoar também com a mensagem do domingo passado, como domingo agora. Eu acredito que nós estamos saindo abençoados, alimentados, amém? Obrigado. Eu quero aqui também um agradecimento, tá? Vamos orar nesse momento? Santo Deus, eterno Pai, maravilha, Senhor, estar na Tua presença nessa noite, adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que foi feito aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus da palavra, é o Senhor que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor
jornada, Senhor, ó Deus, que venha essa convicção nas nossas mentes e nos nossos corações, Pai. Continue nos abençoando, abençoe essa igreja cada vez mais, Senhor, conduzindo, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, abençoe o pastor Reginaldo, Senhor. Cuide dele, Senhor, nesse momento de férias. Que o teu servo, Deus, venha trazer, está renovado, Senhor Deus, por ti, Senhor. Cuida dele. Deus, cuida do Wells que está na liderança, Senhor. Cuide dos irmãos aqui também presentes, que faz parte dessa igreja. Ó Deus, que o Senhor venha derramar a sabedoria, a direção do teu Espírito a eles, Pai Santo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo.